Chega mais que a história de hoje é sobre amizade, é sobre confiança e também sobre ajuda. Pensa aqui comigo, você tá ali passando por uma fase ruim, sem grana, por exemplo. Um amigo te oferece ajuda. E aí, é seu amigo, uma pessoa que você confia. Você vai e aceita e dá tudo errado. A história de hoje é sobre isso. E antes da gente começar, um recado da nossa parceira, a psicóloga Vanessa Floriano. A Vanessa é terapeuta, especialista em brasileiros que vivem fora do Brasil. Quando a gente vai mudar de país, eu acho que o básico é fazer um planejamento. Tá indo para estudar? Quanto vai gastar? Tá indo para trabalhar? Tem grana para se manter até arrumar um serviço? Tá indo por causa de um romance com um gringo? Tem dinheiro para voltar se as coisas não derem certo? Isso é o básico. Mas não é tudo. Quando a gente mora fora, é como se a gente reaprendesse a viver em vários sentidos. Até uma simples compra de mercado pode ser complicada. Entender tudo como funciona, o que é legal ou não, como se comportar. Isso dá uma insegurança, bate um cansaço de não saber como agir. Tem que aprender tudo muito rápido e às vezes esse cansaço vira choro, tristeza, saudade de casa, sem contar a solidão. Essa bate forte para muita gente. É nesse ponto que a Vanessa entra. A Vanessa ajuda a gente a encontrar sentido nessa nova experiência. Ajuda a gente a ser mais forte, a entender, a respeitar a nossa dor, mas também dá caminhos para sair da angústia. Eu acho que morar fora tem seus altos e baixos e ter alguém que valide isso, que fale assim, eu te entendo, eu sei do que você está falando. Isso dá até um quentinho no coração. Esse é o trabalho da Vanessa. Se sentiu que ela pode, de alguma forma, te ajudar nessa caminhada, fala com ela. O link para entrar em contato com ela está na descrição desse episódio. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje eu vou contar a história da Gislaine. Essa história começa ali por volta de 2010, 2011. A Gislaine era casada, funcionária pública e vivia uma vida tranquila no Brasil. O marido da Gislaine, eu vou chamar ele aqui de João. João tinha um amigo de infância. Esse amigo eu vou chamar de Márcio. Márcio também era casado e os dois casais sempre estavam fazendo coisas juntas. Sabe aquela coisa de amizade verdadeira? De amizade assim de longa data? Pois era assim, com o João e o Márcio. Márcio e João eram tão amigos, mas tão amigos, que João foi ser padrinho de um dos filhos do Márcio. E mais, quando o Márcio precisava de dinheiro porque vira e mexe ele estava no perrengue, a Gislaine fazia empréstimo para ele. Como ela era servidora pública, os juros eram mais baixos, o marido, o João, pedia a ela, pegava o dinheiro lá para dar o suporte ali pro amigo. Que ajuda? Fala aí. Pra gente não se perder nos nomes, que eu sei que às vezes dá uma confusão quando tem muitos personagens na história, eu vou explicar aqui. Quem me contou a história, eu dei o nome de Gislaine. O marido dela, eu chamei de João. O casal amigo é o Márcio e a Karen. Tudo vai acontecer com os quatro e com os filhos deles. Em março de 2019, Márcio resolve ir para Portugal. A Gislaine fez um jantar na casa dela, chamou o Márcio com a Karen nesse jantar. Os dois contaram ali sobre os planos deles de irem para a Europa. Nós vamos para Portugal. A vida lá é primeiro mundo, muito melhor que aqui. O João, marido da Gislaine, achou aquilo muito sem noção. Ele falou assim: Como assim, Márcio? Fazer o quê em Portugal? Você nunca nem foi para lá, não conhece ninguém. Márcio não escutou os conselhos do amigo e partiu Portugal. Foi uma boa ideia? Márcio estava mal da grana no Brasil. Viu uma oportunidade de trabalho fora, morar num país que tem mais segurança, vaga de emprego na área dele. Então, tinha tudo para dar certo e, aparentemente, deu. Em 2021, quero dizer, 2 anos depois que o Márcio e a Karen foram para Portugal,
Eles viajaram para o Brasil para passear, alugaram uma casa na praia, levaram a família toda para o litoral, festa, ostentação, quero dizer, Portugal deu uma guinada na vida deles. Saíram do Brasil sem grana e voltaram pagando praia para geral? Tava bem, né? E aí, nessa época, quem não estava bem das pernas com dinheiro era o João e a Gislaine. O trabalho do João estava fraco e as coisas estavam complicadas. Dinheiro curto. Meu marido estava fazendo bico e mais trabalhando de motorista de aplicativo para dar para cobrir as contas. Ele estava muito cansado. Aí chegou Márcio contando como era a vida em Portugal. Cara, tu tá dando bobeira, tu tá perdendo tempo aqui no Brasil. Portugal não tem comparação. Eu comprei um apartamento pra mim, apartamento meu, financiado, mas é meu. Eu tô ganhando 2.000 euros por mês. Tem muito trabalho lá, as crianças vão pra escola pública, boa, que só, de qualidade. Você não vai ter que gastar com isso. Salário bom, escola pública de qualidade, integral, saúde pública. Parecia interessante, não? Aí eles fizeram uma planilha, colocaram tudo lá no papel. Márcio colocou o gasto com o mercado, luz, água, internet, aluguel e jogou a real pro João. Uma coisa você precisa saber. O salário é a cada 3 meses. Então, nos primeiros 3 meses você trabalha e não ganha. Tem que ter uma grana para se sustentar aí nesse começo. O Márcio falou também. E olha só, aluguel, você não precisa se preocupar com isso. Fica lá em casa, lá tem lugar de sobra para vocês podem ficar 1 ano lá sem pagar nada se vocês quiserem. Pô, amigão, fala aí. A Gislaine e o marido se empolgaram. Gislaine me falou assim. Eu pensei, um salário de 2.000? Eu não vou precisar trabalhar, posso ficar em casa com meu filho. Meu menino tinha 5 anos na época. Numa família de 3 pessoas, marido, mulher e uma criança em Portugal, dava para viver com 2.000? Com o salário só de uma pessoa? Se não quiser juntar dinheiro, dava sim, dava para viver bem. Aí acabou o jantar. Márcio foi embora e os dois, a Gislaine e o João, ficaram ali com a pulguinha atrás da orelha. Será que a gente vai? Será que a gente consegue dinheiro para esses 3 meses antes do primeiro salário? Qualquer coisa tem também um trabalho em buffet de festa. A Karen, mulher do Márcio, fazia uns bicos em festa, então dava para a Gislaine também arrumar um emprego nessa área. E depois da conversa, das contas, resolveram que, sim, eles iam se arriscar. No começo de 2022, poucos meses aí depois dessa conversa com o Márcio, Gislaine e o marido João e o filho deles partiram Portugal. Uma curiosidade aqui, eles foram com visto de turista, mas na época era assim. Você chegava em Portugal e arrumava um emprego, você podia aplicar para se legalizar como morador através de um processo que chama manifestação de interesse. Era um jeito de ficar legal no país. Já tem 4 anos que isso aconteceu, está tendo muitas políticas lá no país, então eu não sei se isso ainda existe em Portugal, mas existia aí na época que a Gislaine foi para lá. Beleza, eles chegam em Portugal e a ideia era ficar na casa do Márcio e da Karen, só por um tempo, até arrumar um lugar para eles. Isso estava combinado desde o Brasil. Logo de cara, a Gislaine já estranhou umas coisas. O apartamento não tinha sala. Não era assim, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, não. Era um corredor, um quarto, cozinha, banheiro, outro quarto lá no fundo. A Karen colocou as crianças dela para dormir com ela e com o marido. E a Gislaine foi com a família pro quarto dos meninos. O quarto era grande. Aí a Karen colocou uma divisória ali para fazer uma sala improvisada. Quer dizer, o quarto que a Gislaine foi ficar virou meio que ali um meio quarto, meio sala. A Gislaine achou estranho, mas pensou... é só no começo. No dia seguinte, João já começou a trabalhar. Bom sinal, né? Já dá um alívio. No fim do dia, todo mundo foi no mercado para fazer compra. E aí, a Gislaine tomou outro susto. A Karen pegava tudo que via pela frente. Tudo. A compra da semana deu 400 euros. Só para quem está no Brasil ter uma noção, aqui em casa a gente gasta, um pouco mais de 50 euros por semana. E nós somos 3. Lá eles eram 7. Então eu acho que gastar uns 150 euros daria para fazer uma compra legal.
A Gislaine ficou meio assim, porque o dinheiro que eles tinham juntado era para passar 3 meses, não era para comprar coisa cara, supérflua. O dinheiro que a gente tinha juntado não dava para sair comprando tudo, coisa que não precisa. Era pro básico. Mas ali, né, como é que você fala alguma coisa? Cada um faz sua compra? Complicado. Dividiram a conta e ficou por isso mesmo. Até aí, dava para relevar. Só que aí veio uma coisa que já começou a pesar. No primeiro mês, o Márcio pediu dinheiro emprestado. Ele pediu dinheiro sabendo que o João e a Gislaine estavam com uma grana contada. A Gislaine não entendeu nada. 2 meses atrás o cara tava no Brasil ostentando, casa na praia, viagem, e agora tava com conta atrasada. Mas como é que fala não para um amigo de infância? O João emprestou. Com o passar dos dias, a convivência foi ficando complicada. O primeiro trabalho do João não deu certo. Quase não tinha serviço. Se não tinha serviço, também não tinha pagamento. Aí, João conseguiu trabalho em outra empresa. Ele precisava acordar muito cedo, coisa de 5h30, 6 horas da manhã. Só que lembra que eu falei que a casa não tinha sala? Que eles tinham colocado uma divisória no quarto? Então, os filhos do Márcio e da Karen ficavam jogando videogame de madrugada. Eles ficavam conversando, gritando, rindo, tudo praticamente do lado da cama do João. As crianças iam dormir 1h da manhã. A gente não conseguia dormir com eles jogando videogame, conversando praticamente do lado da minha cama. João ia trabalhar virado, todo dia. Aí você já não tem paciência pra nada, né? Tudo incomoda mais. Qualquer coisa vira um peso absurdo. A Gislaine me falou que o olho dele chegava a tremer de tanto cansaço e estresse. Depois disso, o clima foi pesando. A Karen arrumou trabalho e deixou os filhos com a Gislaine. E Gislaine não conseguiu dizer não. Ela estava sem emprego, estava na casa deles, não tinha muita escolha. E aí começaram umas situações, eu diria que bem chatas. Vou dar um exemplo. A Gislaine pagava a metade da compra, mas se fosse pegar um pão, ela escutava que aquele pão era para o filho da Karen. Teve aniversário da filha do Márcio e da Karen, né, da menina. Essa menina é a afilhada da Gislaine. A Gislaine foi lá, comprou um bolo, um ovo de Páscoa para a garota e para o irmão dela também. Só que a família foi para o cinema comemorar e não chamou o filho da Gislaine. E a cozinha? O Márcio e a Karen jantavam e largavam tudo para a Gislaine arrumar. Louça, panela, fogão, tudo. E se eu não lavasse, eles ficavam tudo de cara feia. E os problemas aí de convivência entre eles foi escalando. O filho da Karen começou a bater no filho da Gislaine. Como a Karen não estava em casa, estava trabalhando, o moleque tocou o terror. Eu ri aqui, mas de desespero. Olha só o que ele aprontou. Ele puxava o cabelo do filho da Gislaine. Ele batia, ele mordia o menino. A Gislaine tentou conversar com ele, mas o garoto surtava. Ele catou as cadeiras de casa e foi arremessando para todo canto. Ele cuspiu nela. Vocês escutaram isso? Ele cuspiu na Gislaine. Isso porque esse menino só tem 4 anos. Foram vários dias assim e Gislaine foi aguentando, até um dia que esse menino engasgou com uma bolacha e ficou roxo. A Gislaine enfiou a mão na boca dele para desengasgar. Imagina se acontece alguma coisa com esse menino. E ela ainda ia ser responsável? Depois desse dia, Gislaine falou: Não cuido mais. Ali acabou. Não era mais uma questão de desconforto, não era só mais uma convivência difícil. Ela estava surtando. Quando a Gislaine resolveu ir com a família para Portugal, ela imaginou sim que pudesse enfrentar problemas, que eles teriam ali um momento de adaptação. Mas não dessa forma e também não por esses motivos. E o João nisso tudo? João ficava quieto. Ele me falava para não criar confusão, para deixar quieto. Porque, né? Tava de favor. Vocês perceberam aí que não foi só uma coisa, que foram várias? Primeiro, um incômodo da casa ter 0 privacidade. Depois, a sensação de desconforto, porque Gislaine estava pagando por coisa que ela nem consumia. Aí rolou ali uma dependência. O Márcio sabia que a grana deles era curta e pediu dinheiro.
em pedir o dinheiro emprestado para eles. Para piorar, a Gislaine foi humilhada, porque, cara, a mulher falar que ela não pode pegar o pão, que ela também pagou porque era do filho dela, como que chama isso? E o lance da cozinha também, arrumar tudo quieta, sem falar nada. Aí, por último, veio o surto. Além de ter que cuidar do filho da Karen, o menino aprontou horrores com ela. Aprontou a ponto da Gislaine levar uma cuspida na cara. Gislaine surtou. Tinha uns 3 meses que ele estava em Portugal, quando ela falou pro marido assim: ou a gente arruma uma casa em um mês, ou eu volto pro Brasil. Eu não quero mais isso pra mim. Aí você me pergunta, mas por que eles não alugaram uma casa só pra eles antes de dar esse BO todo? Vou explicar. Para começar, o combinado deles, dos 2 casais, era a Gislaine e a família ficarem lá na casa do Márcio até juntarem uma grana. Só que aí as despesas estavam mais altas do que eles previram, do que eles colocaram na planilha. Segundo, Márcio pediu dinheiro emprestado. Isso também deu uma desfalcada boa ali nas economias deles. Terceiro, o trabalho não foi aquelas coisas que ele esperava. E tem mais uma coisa, que não era nem com o Márcio e nem com a Karen. No mesmo mês que a Gislaine chegou com a família em Portugal, estourou a guerra da Rússia com a Ucrânia. A gente vê isso pela televisão, no Brasil, e parece tão distante, né? Mas aqui na Europa a gente sente na hora. O aluguel que eles estavam esperando pagar, coisa aí de 350 euros, simplesmente pulou para 800. E não era só que tudo ficou caro, não tinha oferta. Então, mesmo que eles quisessem sair dali logo, não dava. Por isso ela teve que aguentar tudo quieta por 3 meses. Tudo isso que eu contei para vocês que aconteceu foi só em 3 meses. Depois do surto lá da Gislaine, eles resolveram que não dava mais para ficar de jeito nenhum. A Gislaine aproveitou que João estava trabalhando em outra cidade, achou um apartamento lá de 2 quartos, um pouco mais em conta, e eles foram para lá. Saíram sem briga, só com 2 colchões infláveis, que era tudo que eles tinham. Foram morar numa outra cidade e acabou a amizade. A amizade de uma vida acabou em 3 meses de convívio. Ficou sem clima de marcar, de fazer alguma coisa junto, sabe? Daí ninguém liga, ninguém manda um oi, acabou. Eu acho que essa história da Gislaine levanta um monte de coisa para pensar. Para começar, mudar de país sem nunca ter ido nem para visitar, eu acho complicado. Dá, mas a chance de se decepcionar é grande. Às vezes a gente cria uma imagem na cabeça que não tem nada a ver com a realidade. O ideal é já saber certinho para onde a gente vai morar, o bairro, a vizinhança, a casa, o quarto. É difícil, eu sei, quase impossível. Eu sei também, mas se puder ser assim, melhor. Outra coisa que pesa muito é a época do ano. A Gislaine chegou em fevereiro, inverno, e inverno aqui é complicado. Tem menos trabalho, tudo anda mais devagar. Para mim, se a ideia é vir para trabalhar, o melhor momento é verão. Tem muito mais oferta, outro clima, outra energia. Eu falo aqui da Europa, mas nos Estados Unidos também é assim. Junho, julho, agosto são os melhores meses para mudar. Planejamento também é importante, claro. Eles planejaram, juntaram dinheiro para 3 meses, mas tem coisa que não entra em conta nenhuma. Convivência é uma delas. Morar na casa de outra pessoa já é difícil. 2 famílias com criança, rotina diferente, educação diferente. Para mim, isso é pedir para dar ruim. E aí entra uma coisa que eu concordo muito com o João. Quando você tá de favor, você acaba ficando quieto. Engole coisa que não engoliria na tua casa. E isso vai acumulando. Eles aguentaram o que deu para aguentar. E quando não deu mais, saíram. Bom, a Gislaine conseguiu um apartamento e vida que segue, cada família na sua casa. E só depois de 1 ano é que Márcio foi pagar para o João aqueles 1.000 euros que ele pediu emprestado. 1 ano depois. E também depois disso, cortaram relação total. Eu fiquei aqui pensando, se o cara estava sem grana, por que ele chamou a família inteira do amigo para ir viver na casa dele? Por que ele falou que Portugal era bom de trabalhar?
Por que ele fez tanta propaganda? A Ghislaine acha que eles estavam quebrados e só por isso chamou a família dela para ir morar lá. Escuta a teoria dela. O Márcio não queria que a gente viesse porque ele ou a Karen eram legais ou porque Portugal era sensacional. Eles queriam que a gente viesse porque eles precisavam de alguém para dividir as contas, porque eles não tinham dinheiro para comprar nada. A Ghislaine descobriu que as parcelas do financiamento do apartamento estavam atrasadas. Aí depois que o marido emprestou dinheiro para eles já não precisavam mais da gente na casa deles. Foi aí que começou o inferno. A última vez que a Ghislaine ouviu falar do Márcio, da Karen e das crianças foi meio que sem querer. Um amigo que eles têm em comum comentou que Márcio e a família dele foram embora para o Brasil. Então, pelo jeito, se eles foram embora por causa de grana, a teoria da Ghislaine faz sentido. Ghislaine segue em Portugal, já tem 4 anos que tudo isso aconteceu. Ela e João trabalham, o filho deles está na escola e estão tocando a vida, sem confusão, sem ter que dividir casa com ninguém. Essa é a história da Ghislaine. E por falar em Portugal, eu vou para lá dia 1º de março. Vou deixar aqui um convite para vocês. Eu vou no Prêmio Estrela do Atlântico em Porto. Quem quiser participar do evento, os ingressos estão à venda e para quem gosta das histórias que a gente conta aqui, olha só, vota na gente. Se não votou, vota. Se já votou, usa um e-mail diferente para votar. A gente está concorrendo na categoria podcast. Pode votar várias vezes, desde que sejam com e-mails diferentes. Eu vou deixar o link fixado nos comentários. E na semana que vem, a história é True Crime. O que você faria se descobrisse que a tua vizinha está morta? Você acorda e teu prédio é a cena de um crime. Sinistro, né? Eu conto onde isso vai dar na próxima quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.